Bom, hoje eu vou aqui falar sobre o que o Rafik é, porque ninguém sabe o que é o Rafik, né? Todo mundo acha que o Rafik é um babuíno, mas não, ele não é um babuíno, até porque isso daqui é um babuíno. Bicho feio demais. Tá, esse daqui é um babuíno. Esse daqui é o Rafik. Eu acho que ele seja um mandril. Esse bicho aqui. Mas vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Bom, logo de início, vamos esclarecer que eu acredito que o Rafik seja imortal. E para aqueles que não acreditam, porque acham que o Rafik é um babuíno, ele não é um babuíno. Afinal, dá para perceber isso no rosto, que os babuínos não têm uma cor tão viva assim como o Rafik possui. Então ele deve ser um mandril. Mas não, porque o mandril tem um rabo muito pequeno. E se é que podemos chamar isso de rabo, né? Isso daqui eu não sei se é um rabo, porque é bem estranho. Mas tá bom. Ele não é um mandril e muito menos um babuíno. Então o que ele é? Exatamente essa pergunta que me fez pensar por muito tempo. Até que certa vez eu percebi um detalhe e quase ninguém tinha percebido. Na verdade, eu acho que todo mundo percebeu e... é mentira, eu vi na internet e é isso aí. Eu queria deixar um ar mais inteligente, mas não sou capaz de criar uma coisa dessa na minha cabeça. Bom, o Rafik sempre esteve em todas as histórias do universo do Rei Leão. Desde as que narravam o reinado de Haddad. Haddad. O reinado de Haddad, o reinado do Haddad. O reinado de Arrad. Até que as retrataram sobre Simba. Olha, eu posso fazer parte do seu vídeo? Voltei. Onde é que eu parei? Do reinado de Arrad. Desde que narravam o reinado de Arrad, até as que retrataram sobre Simba e seu domínio sobre as terras do reino. Tá bom, isso tem a ver, então. Se assistir o filme, você vai perceber que sempre que o Rafik aparece, é em situação de problema. Exemplo disso foi quando ele apresenta, por teoricamente, um andarilho até encontrar as terras do reino. Arrad, onde ao encontrá-las, ele se depara com as hienas que conhecemos e como ele já estava cansado, decidiu, por fim, esperar a sua morte. Mas quando então Arrad, juntamente com seus filhos Mufasa e Scar, que na época era o Taka, como eu já disse no vídeo, né, mais cedo, espantou as hienas, pois elas já haviam se alimentado naquele dia. Enfim, Rafik disse que apenas buscava o conhecimento e, por fim, Arrad o deixa passar uma noite no reino. E nessa mesma noite, Rafik havia salvado Mufasa da morte de uma cobra, cuja havia sido enviada por comando de Taka, e a partir daí Rafik ganha confiança do rei. Mas espera, sim, eu descobri que aquela primeira teoria do vídeo anterior, que eu falei, a primeira teoria não, né, que era... parecia uma fanfic, sabe, uma história criada por fã. Porque a segunda foi a mais conhecida, que eu achei que eu falei corrido, assim, no final. Mas deu pra entender mais ou menos. Então, teoricamente eu falei... não foi à toa, mas... eu realmente acreditei naquela primeira e achei que a segunda... tipo, o Arrad dá um tapa na cara do Scar, do seu próprio filho. Mas como eu já havia dito, o Arrad era totalmente o contrário de seu pai. Seu pai era manso, calmo e tudo mais, mas Arrad não. Arrad era selvagem, era feroz. E muitas vezes brigava com sua esposa, batia nela e... é um péssimo exemplo a seguir. Mas enfim, né? Onde é que eu parei? Eu esqueci. Lembrei. Né? O Rafik ganhou tanta confiança do rei que ele ofereceu o posto como conselheiro real. Isso ocorreu no livro Até... Silêncio, Maria. Porque eu tô rindo daqui. Tá. Isso ocorreu no livro A Tale of Two Brothers.
né? Ou se preferiram, contos de dois irmãos. Uma coisa para ser ressaltada é que nesse mesmo período o Rafiki já era velho, ou seja, na época do pai do Mufasa, o Rafiki já havia vivido há muito tempo, né? Ele viveu durante o reinado de Arrad, de Mufasa e de Simba e continua exatamente com a mesma aparência. O que assim pode-se concluir que ele viveu mais tempo do que qualquer outro animal do Rei Leão. Isso é óbvio sem contar o tempo que ele viveu antes de chegar no reino do Haddad. Eu cismei com Haddad. O que eu tenho com Haddad na cabeça? No reino de Arrad. Afinal, não se sabe absolutamente nada sobre o passado do Rafiki. E o engraçado de tudo isso é que ele não apresenta características de um velho, porque ele corre, pula, grita, sobe em árvores sem a menor dificuldade. Então é bem visível que Rafiki não é um animal comum, pois, como eu disse, eu acredito que ele seja imortal. Bom, mas a teoria não fica apenas nisso. Na verdade, é aqui que ela começa. Eu acredito que Rafiki, na verdade, seja um produto criado pela natureza para ajudá-la em suas necessidades. O que significa que ele sempre vai aparecer quando alguém ou algo estiver com problemas. Tanto que um outro exemplo disso foi quando ele apresentou Hakuna Matata para o Timão, que significa literalmente sem problemas. E sem contar outras vezes em que eu acredito que ele ajudou outros reinos, pois caso você não saiba, existem outros reinos menores depois da Pedra do Reino, cuja é o domínio principal. E isso explicaria o fato dele ser imortal, porque ele basicamente existe desde o início do universo Rei Leão. E afinal, a natureza precisa de algo para manter viva a paz. E aí é exatamente onde o Rafiki entra. Pois ele precisa ser imortal para sempre que precisa a natureza possa contar com alguém para manter salva. Pois pense bem, se por acaso o Rafiki não tivesse salvo Mufasa, salvo Muafa. Além de Mufasa morrer, o reino seria dominado por Scar, o que obviamente é apresentado na história como uma péssima escolha, sem contar que não haveria ninguém para lutar contra ele. Se Rafiki não tivesse convencido Simba a voltar para as terras do rei, as terras do reino estariam condenadas da mesma forma. E se Rafiki não tivesse dado a ideia do Hakuna Matata para Timão, ele nunca teria conhecido Pumba e o Simba iria morrer na cena em que aquelas hienas vão, né, quando ele tá no meio do deserto ali, sem nada, nem ninguém em volta, ele teria morrido naquela cena em que as hienas atacam ele. Atacam não, né? Chegam perto, né? Ele iria morrer. Bom, mas a teoria, eu sempre falo que é teoria, mas não é teoria, é verdade, comprovado pela Disney. Então, é isso. Aqui, soubemos que Rafiki... Soubemos aqui. Rafiki não é esse negócio, nem esse outro negócio. Ai, esse bicho é muito feio, né? Nossa senhora. Parece que os buraquinhos no nariz dele tá no olho. Enfim, aí, sem o Rafiki não teria nada no filme. Então acho que nem teria filme, porque, pelo amor de Deus, se a Disney fez um filme tão ruim, de não ter nada disso, é muita sacanagem, né? Então, esse foi o vídeo, deixa eu ver aqui, um vídeo longo. E espero que tenham gostado dele. Deixe seu like, se inscreva no canal. A partir de segunda-feira, vídeo todo dia, mas não tem horário específico. Pode sair às 10 da manhã, às 10 da noite, 8 horas da noite, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, meio-dia, 2 horas da manhã, não importa. Vai sair todo dia, ok? Então, tchau!